Olá, para quem não me conhece, eu sou Liane, mãe do Andrés, que hoje tá com 8 anos. E conversando com um grupo de mães, a gente entrou num assunto bem interessante, que é a diferença entre a birra e a crise. E eu acho que esse é um assunto legal pra gente fazer um vídeo. Pode parecer fácil, mas não é nem para uma mãe saber a diferença entre uma crise e uma birra. Com o tempo, a gente começa a observar e começa a perceber. A nossa intervenção tem que ser diferente quando se trata de uma birra e quando se trata de uma crise. Mesmo assim, eu falo e defendo que a intervenção que a gente tem que ter com uma criança com autismo é diferente de uma criança típica. Porque a criança com autismo ela tem muito mais resistência, tem muito mais dificuldade de entender algumas regras sociais. Então eu acho que o nosso modo de fazer a intervenção é um pouco diferente. Até porque, dependendo da situação, uma crise de birra pode virar uma crise sensorial. Mãe que já passou por isso sabe como é complicado, né? Então eu vou dar alguns toques que eu aprendi com o Andrés, que de repente pode ajudar as mães que ainda não chegaram lá a observar. E de repente algumas mães que já até sabem, mas às vezes têm dificuldade de falar isso para um familiar e de repente vindo de uma outra pessoa com uma outra experiência, pode dar uma certa aí credibilidade na palavra daquela mãe que às vezes é contestada por algumas pessoas da família, que infelizmente isso é uma coisa que acontece muito. Então assim, ao meu ver, o que seria uma birra? Birra toda criança faz. Nenhuma criança gosta de ouvir não. A diferença é que o autista ele tem muito mais dificuldade para ouvir o não. Ele tem dificuldade para criar uma outra estratégia, um outro plano, quando aquilo que ele planejou é negado. Eu vou dar um exemplo que eu sempre, quando eu tô em papo, eu cito. Por exemplo, você fez o suco de laranja para levar para a praia amanhã. Aí, à noite alguém foi lá e tomou teu suco. No outro dia você fica brava pra caramba porque tomaram o teu suco, e aí você reclama, xinga, esbraveja, e aí fala, beleza, agora, ou eu faço um outro suco, ou eu não levo o suco, ou eu compro alguma coisa aí, uma Coca-Cola e um suco artificial, e a gente leva pra praia, pronto, acabou. Se um autista preparar um suco e a pessoa for lá e beber, você simplesmente desestruturou todo um plano que ele tinha feito. E aí ele não consegue pensar no plano B. E é onde pode gerar uma crise, que aí parece que é frescura, parece que é uma birra e não é. Então assim, o que geralmente são birras? Birras são quando são negadas algumas coisas, que ele pensa em alguma coisa e você nega, e aí ele fica bravo como qualquer uma outra criança, só que aí, como ele tem dificuldade para expor o que ele está sentindo, mesmo os que falam, ele acaba tendo essas crises de choro, de bater pé, de bater cabeça, de esbravejar. Ele tá fazendo uma birra porque ele quer um brinquedo que você falou que não vai dar, ou acabou a bateria do celular e você falou que não vai dar outro celular para ele. Ele fica preocupado com a sua atitude, ele fica observando quais são as suas broncas, e muitas das vezes, quando a gente acaba falando com eles com mais rigidez, muito mais bravos, ou então muitas vezes quando a gente perde a calma, isso acaba gerando aí uma crise sim, que pode ser muito pior. Então a gente tem que manter a calma, tentar tirar o foco dessa crise, ou tentar ignorar, cada criança também é de um jeito. Birra, quando você dá o que ele quer, ele para porque ele atingiu o objetivo. Já a crise, ela vem aparentemente do nada. Então, é muito importante que as pessoas que convivam com uma pessoa com autismo saibam que mesmo quando se trata de uma birra, de malcriação, a gente tem que lidar de uma forma diferente. Tem que ter, assim, paciência 1000, respirar fundo, contar até 1 milhão e tentar não agir com agressividade ou punição. Claro que às vezes você vai dar uma bronca, vai falar um pouquinho mais firme e tal, mas se você conseguir achar uma forma de simplesmente desviar a atenção da criança daquele assunto, a probabilidade de você conseguir resolver isso sem transformar essa birra numa crise é muito maior. Então, parece muito fácil, mas não é muito difícil, e é importante que isso seja passado para as pessoas que convivam com ele. O que geralmente desencadeia crises em crianças com autismo são coisas que a gente nem percebe, parece que é do nada, mas pode ser um distúrbio sensorial, uma mudança da rotina da vida dele que você nem percebeu que mudou, mas para ele foi muito simbólico.
alguma dor, algum desconforto. E aí, nesses momentos, não adianta rigidez, não adianta falar mais grosso, não adianta dar tapinha, que não vai resolver. Então, você tem que achar qual é o melhor método para você acalmar essa criança. Né? Às vezes, você dando uma volta com ele num lugar que ele goste, muitas crianças com banho se acalmam. E aí, cada um conhece seu filho e vai sabendo, né, o que lhe dá. E muita calma. Na realidade, é muita calma, e é importante que os familiares saibam isso, porque assim, a carga que tem em cima da gente, o peso que tem em cima da gente, mãe, é muito grande, porque aí você tem o peso da crise, mais o peso das pessoas te criticando, pessoas da família mesmo. Você tem que ser mais dura, você tem que ser mais rígida. Nem sempre. Às vezes você tem que ser mais calma ainda do que o que você já é. E quando você, por algum motivo, perdeu, né? A gente às vezes perde. E acalma e a gente depois tem que se perdoar. E a gente erra tentando acertar, isso que é o importante. O Andrés, ele tem várias crises, várias, tanto de birra quanto de crises sensoriais. E eu vou falar pra você que não é fácil. Às vezes eu sei o que fazer, às vezes eu não sei. Inclusive eu vou aprendendo comigo mesmo a me tranquilizar, eu não entrar em crise por conta de uma crise dele. Então, isso é uma coisa muito importante da gente fazer também. A gente se autocontrolar. A gente tem que ter o autocontrole emocional pra gente não ou descontar nele uma ira ou descontar na gente mesma. Às vezes é preciso pedir ajuda do neuropediatra ou do psiquiatra, porque às vezes pode ser um descontrole de medicação quando a criança toma medicação. É legal sempre bater um papo com as terapeutas para procurar estratégias de como controlar tanto as crises quanto as birras. Então, o meu recadinho é esse, para você refletir, para você tentar não ficar perdendo a calma todas as crises do seu filho, para você também não morrer de chorar todas as vezes que isso acontece. São fases. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, compartilha com as pessoas que convivem com você, com as pessoas que às vezes têm esse tipo de problema. E eu espero que eu tenha ajudado. Um grande beijo.